Minha amiga e meu amigo, eu já fiz um vídeo intitulado Xandão é muito burro. Eu fiz um vídeo falando das suas trapalhadas como ministro, através de suas decisões, e hoje, mais uma vez, eu não tenho um outro título para dar a esse vídeo que eu estou fazendo, que não seja Xandão é muito burro, parte 2. Senhoras e senhores, olha só. Ninguém pode negar que o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa perversa, mau, sem coração, que não tem sentimentos com o próximo, que adora ver o sofrimento do outro. O prazer dele é o sofrimento do outro. E para atingir os seus objetivos, de perseguir aqueles que ele escolhe para ser os seus alvos, ele passa por cima de tudo. Lei para ele? Nem pensar. Constituição é uma piada, ele não respeita. Na cabeça dele, a lei é ele, o Estado é ele. E ele se acha acima de tudo e de todos. Como eu tenho dito e repito, ele se vê como um deus de toga. Quando na verdade é apenas uma besta fera, um pobre coitado, desprovido de inteligência, que todas as medidas que tomam só ridiculariza o sistema o qual ele tira o papel de defender. Ridiculariza e enfraquece o sistema, como também desmoraliza o Supremo Tribunal Federal, do qual ele faz parte. A última dele, as últimas, é coisa típica de um trapalhão. Eu até diria que Alexandre de Moraes é a nova versão do Didi Mocó sem cabelos. E por que eu falo isso? No decorrer dessa semana, para ser mais preciso, no dia 23, explodiu um escândalo no Brasil. E esse escândalo é relativo ao INSS, em que o governo do PT estava roubando dinheiro de aposentados daquela instituição, INSS. E esse roubo era em forma de empréstimo que os aposentados não tinham ciência, não pediram e nem tinham autorizado. E esse roubo foi na casa de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O escândalo explodiu, tomando as mídias no decorrer do dia 23. No início da noite do dia 23, o que Alexandre faz? Como forma de desviar a atenção dos escândalos, acredito eu, possa ser que esteja equivocado, mandou uma oficial de justiça intimar Bolsonaro no leito do hospital em uma UTI, sendo que o presidente Bolsonaro se encontra numa situação delicada devido à cirurgia em que ele foi submetido. Esse fato não teve o resultado que o Xandão esperava, o expôs ainda mais na condição de ridículo, e o escândalo da roubalheira do PT quanto ao dinheiro dos aposentados ganhou mais força. Pois bem, no dia 24, dia seguinte ao fato do roubo do dinheiro dos aposentados, veio um outro escândalo, também nascido do INSS. Desta vez, foi num programa BPC. Descobriram que venezuelanos estavam usando documentos falsos para ter acesso a esse benefício, que gerou um prejuízo aos cofres públicos, até aqui, pelo que se sabe, de 16 milhões de reais. Nesse mesmo dia, no final da tarde, início de noite, o que é que faz Alexandre de Moraes? Também, acredito eu, como forma de desviar a atenção da população para mais esse escândalo envolvendo o PT, ato de corrupção, mandou prender
o ex-presidente Collor de Mello. O que aconteceu? Também não teve o efeito esperado. Mesmo porque os dois escândalos ganharam força nas redes e a prisão de Collor soou como estranha. Por quê? Essa prisão ela é um desdobramento da Operação Lava Jato. E essa mesma Operação Lava Jato foi sepultada pelo Supremo Tribunal Federal, nas pessoas de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que botou todo mundo como descondenado. Até o próprio Zé Dirceu foi colocado em liberdade, os seus crimes foram cancelados e ele está habilitado a concorrer a um cargo público. E ele vai concorrer, segundo ele. Renan Calheiros está solto. Lula está solto. Todos esses envolvidos, é uma gama de pessoas envolvidas no esquema da Lava Jato, da qual faz parte o Collor de Mello, mas ele foi o único preso, enquanto os demais estão no poder. A população percebeu isso. A questão não é revoltante a prisão do Collor. O revoltante é ser só o Collor e não os outros. Nesse mesmo esquema da Operação Lava Jato, da roubalheira, também está a primeira-dama do Peru, que foi condenada lá no Peru a 15 anos de prisão por fazer parte desse esquema, nesta roubalheira, nesse desvio de corrupção robusta. O que ela fez? Se abrigou na embaixada brasileira no Peru. O Lula disponibilizou um avião da Força Aérea Brasileira para buscá-la. Ou seja, a ex-primeira-dama do Peru e Fernando Collor de Mello são partes do mesmo esquema. Collor de Mello está preso. A primeira-dama está protegida e já com condenação. Collor de Mello, 8 anos. A primeira-dama, 15 anos. Está leve, livre, solta aqui no Brasil, sob a proteção do governo e o silêncio covarde do Supremo Tribunal Federal. Então essas coisas soam mal no ouvido e caem mal aos olhos da população que está percebendo. Tem muita gente envolvida nesse esquema e está todo mundo solto. Ou solta a Collor de Mello ou prende os outros. De preferência, prender os outros. Aonde é que entra a burrice? A burrice do Xandão nessa história. Lá atrás, houve um movimento do Supremo Tribunal Federal, do governo, a articulação entre essas duas forças, para sepultar a Operação Lava Jato. E esta já estava praticamente morta, jogada no canto. Ninguém comentava, ninguém falava na Operação Lava Jato. Tal atitude do ministro Alexandre de Moraes trouxe de volta a discussão em torno da Operação Lava Jato. Trouxe luz para a Operação Lava Jato. E agora a população já começou a rediscutir essa questão. Ou seja, a medida da Alexandre de Moraes é milagrosa. Ela conseguiu ressuscitar esse esquema de corrupção, fazendo com que a população se antenasse novamente. O senador, melhor dizendo, Magno Malta, aqui do meu querido estado do Espírito Santo, está falando em protocolar um requerimento para a instalação de uma CPI para apurar a proteção dada à ex-primeira-dama do Peru aqui no Brasil. Eu não acredito muito que essa CPI possa ser instalada, mesmo porque o governo tem senadores de rabo sujo e presos no Supremo Tribunal Federal, no Senado da República, melhor dizendo, que não vão querer assinar o requerimento.
E o meu receio é que, uma vez assinando esse requerimento, a CPI possa ser instalada, o governo possa tomá-la de assalto, como tomou com a CPI da Covid em 2023. Então, senhoras e senhores, mas se porventura essa CPI for realmente instalada, coisa que eu não acredito, acho muito difícil, só não acho impossível, não vai, para ouvir essa senhora, vai ter que ouvir outras pessoas. E com certeza vai ser a CPI da Operação Lava Jato com a nova nomenclatura. Ou seja, trouxeram luz e ressuscitaram o esquema de corrupção da Lava Jato, que o sistema fez de tudo para sepultar. Então isso mostra que Alexandre de Moraes age com o fígado, age com a maldade, turbinado pela emoção, mas é uma pessoa desinteligente, ou seja, burro, extremamente burro. E eu digo mais, se eles soubessem que essas medidas tomadas teria essa repercussão, eles não as tomavam. O que fizeram com Bolsonaro foi um tiro no pé. Igualmente, a prisão do Fernando Collor. Se eles quiserem salvar a pele deles agora, das suas intenções nefastas que a população descobriu, a questão não é nem colocar o Collor de Mello em liberdade, mas sim todos os demais envolvidos na cadeia. Como também entregar a ex-primeira-dama do Peru para a justiça peruana. Aí eles ficam bem na fita. Caso contrário, vai estar aí pagando mico, passando vergonha e dando tiro no pé, um atrás do outro. Para finalizar, eu digo e repito, Alexandre de Moraes é muito, mas muito burro e trapalhão. Eu chamaria de Didi Mocó escalpelado.